Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, e hoje a gente vai falar de um assunto interessante, primeira vez que a gente está falando aqui diretamente no Janela Aberta, que é áreas missionárias da Arquidiocese de Belém. Você sabe que a Arquidiocese de Belém cresceu muito nesses últimos anos, os espaços missionários cresceram muito, e a gente hoje vai conhecer justamente como é que esses espaços missionários estão se constituindo nessas áreas missionárias que estão crescendo de uma forma grandiosa, né? E vão crescer cada vez mais, porque muitos outros espaços estão aparecendo. A igreja, obviamente, vendo a necessidade de abrangência pastoral nesses espaços, vai colocando igrejas, vai colocando capelas, vai criando áreas missionárias. Estou recebendo nesta noite, aqui conosco, a irmã Nazaré Rabelo, que é secretária das áreas missionárias da Arquidiocese de Belém. Boa noite, irmã Nazaré, seja bem-vinda à Janela Aberta. Muito obrigado pela sua vinda. Boa noite, obrigada pelo acolhimento. Certo. Eu queria lhe perguntar, irmão, o que é uma área missionária? A gente pode perguntar, mas não é uma paróquia? O que significa uma área missionária? Como é seu trabalho na Arquidiocese? Conte para nós. Bom, primeiro, para a gente entender o que é a área missionária, a gente tem que compreender o que diz o direito canônico 516 para nós, para a igreja. Prevê a existência de uma estrutura pastoral chamada quase paróquia. Por que quase paróquia? Porque ela ainda não é constituída uma paróquia, né? E o que a gente entende por quase paróquia? Isso nos estimula a pensar que é uma casa que precisa ser organizada, estruturada e precisa criar os seus núcleos, suas pastorais, seu território, organizar a realidade estrutural. O que é essa realidade estrutural? São as pastorais, organizar a casa paroquial, organizar a formação do povo. E aqui, na Arquidiocese, o que a gente entende por quase paróquia? Aqui nós entendemos que são as áreas missionárias. E como é que isso acontece? Essas áreas missionárias, elas ainda não são paróquias, mas estão em processos. Elas são organizadas dentro de uma comunidade de fiéis, instituída dentro da igreja particular, que no caso aqui, a nossa diocese, que tem um pároco, ou um padre, ou um diácono responsável. E essas comunidades, elas são formadas a partir do território de nossas paróquias, né? A gente tem que pensar que a Arquidiocese e as paróquias, elas cresceram muito, questão de população, e ficaram muito densas, né? E há uma necessidade, muitas das vezes, de olhar com carinho. Por quê? Às vezes, a gente tem que pensar assim, que a população, ela cresceu não mais vertical, ela cresceu horizontal. Ela está crescendo através dos prédios, que tem paróquia, que tem agora prédios, elas têm condomínios residenciais, e isso fez com que se tornou muito grande a questão territorial. Belém cresceu muito, né? A área territorial de Belém cresceu muito em termos principalmente as áreas metropolitanas. A área metropolitana cresceu muito. Há quanto tempo é que a senhora está coordenando, quanto tempo é essas áreas missionárias, essa Secretaria das Áreas Missionárias? Bom, eu estou participando já desde 2019. Mas há quanto tempo é que a Arquidiocese está desenvolvendo esse trabalho de expansão das áreas missionárias? Mais ou menos 5 anos. 5 anos. 5 anos. E já tem mais, tem 9 áreas constituídas, 2 em processo de formação e 12 em questão de estudo.
Essa área missionária, daqui a pouco a gente vai falar das áreas missionárias, uma por uma. Primeiro a gente vai estar tentando entender como é que é uma área missionária. Como é que surge uma área missionária? Por exemplo, uma paróquia, ela começa a ficar pequena demais para atender. Ela começou com aquele bairro dela, com aqueles bairros, e de repente, quando o padre vê, aumentou e ele não consegue mais dar conta. É mais ou menos assim? Como é que funciona assim para dizer, olha, aqui nós precisamos pensar que vai se tornar uma área missionária? A gente entende a criação das áreas missionárias, o território das áreas precisa ser definido a partir do desmembramento de áreas de uma paróquia ou de várias paróquias. Né? Entender, principalmente, que quando o bairro fica muito denso, fica mais difícil para o pároco, a paróquia, a fazer o atendimento, eu digo assim, mais profundo, né? E pelo devido crescimento daquele território, é preciso definir a partir do desmembramento as partes geográficas das paróquias. São grandes o território e muitas das vezes os párocos não têm como atender. Então, a igreja olha com carinho para que essas áreas sejam atendidas. Por isso vai se estruturando essas áreas missionárias, para que ele pode atender melhor os fiéis a partir de uma assistência mais perto, né? E olhar também que é através dessas áreas missionárias que que a igreja vai olhando com mais atenção para o seu povo, olhando as necessidades, as questões de aproximar mais o povo dessa área missionária. Como? A partir das estruturações das pastorais, dos movimentos, né? Ver os locais onde pode se criar mais capelas, estruturar as capelas, ver as capelas que já estão formadas e dentro daquele espaço, mais um pouco à frente, ver aonde é possível criar novas capelas. Criando novas comunidades, não só estrutural, mais pessoal, você vai atender melhor o povo, ver aonde há dificuldade maior, novas pastorais, novos movimentos, priorizar a catequese, criar novos movimentos como a pastoral da criança, a pastoral do idoso, juventude principalmente, né? E aí você vai constituindo aquela igreja local, aquela comunidade de fiéis, ela é melhor atendida, que muitas das vezes nas paróquias grandes não tem como fazer isso. Mas isso é só das paróquias grandes, irmã? Ou, por exemplo, às vezes uma paróquia, às vezes uma igreja, ela não tem toda essa estrutura e de repente ela se vê que o seu território paroquial cresceu demais. E ela precisa de um apoio. Como é que pode dar um apoio para uma paróquia que tem o seu território crescido assim? Como fazer? A gente tem que entender a partir desse ponto aqui, a criação de uma área missionária. A gente tem que entender a urgência de evangelização. Sim. Como é que se dá essa urgência de evangelização? 2 pontos que a gente tem que entender, né? É o povo, que está muitas das vezes desassistido, em questão da fé, e olhar para os pobres, né? As pessoas, geralmente as áreas missionárias, elas estão sendo criadas nas periferias, né? Naquelas onde está tendo as ocupações, nos residenciais locais, onde tem os residenciais, como a Ananindeua está em processo de crescimento acelerado, sim, né? Marituba, Benevides e outras aí da metrópole de Belém. Em geral, essas áreas missionárias, elas estão nas periferias, né? Como eu já mencionei agora, né? E lá a gente vai encontrar muitas questões como violência, como desestruturação,
como pessoas que estão chegando sem vínculo religioso. Esse é o problema, né? Outra questão é o assédio dos pentecostais, né? Não tem um trabalho assim que possa envolver mais as pessoas, né? Essa diversidade religiosa que às vezes vai deixando as pessoas um pouco confusa, né? E muitas das vezes a pressa para a sobrevivência, a pressa para ter seu lar, a pressa para o emprego, muitas das vezes o emprego também toma a maior parte do tempo dessas pessoas, o trânsito também, então isso dificulta as pessoas até mesmo de procurar uma igreja local. E quando é criado essas áreas missionárias, nós temos um padre que vai atender melhor, né? Ele vai compreender melhor, o espaço se torna pequeno no sentido de evangelização, porque quanto mais paróquia, mais áreas missionárias tem, mais a possibilidade de atender melhor o povo, né? Eu digo assim, o espaço pequeno, ou seja, o território é menor para ser atendido, né? E em vista disso, nós vamos congregando mais pessoas, chamando mais pessoas, evangelizando mais pessoas, né, mais fiéis para essas áreas missionárias, para a vivência religiosa naquele local. Tá? A outra questão é a fidelidade missionária, né? A igreja, ela exige de todos os católicos um profundo senso de responsabilidade, né? Não só do padre, do diácono, mas de todos os agentes envolvidos, né? Do bispo, dos padres, das lideranças comunitárias, né? Das pastorais, principalmente da catequese. Muito bem, estou entrevistando aqui a irmã Nazaré Rabelo, que é secretária das áreas missionárias da Arquidiocese de Belém. A Arquidiocese está crescendo, né? E no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre quais são essas áreas missionárias que estão crescendo e tentar descobrir como enfrentar esses desafios que ela colocou. População crescendo, população que quer uma rapidez maior também no atendimento, né? Porque hoje as pessoas estão chegando em casa, querem logo, tem a rede social. Como é que o crescimento das áreas missionárias, né? Como é que a Secretaria das Áreas Missionárias está trabalhando para atender também essa demanda religiosa da atualidade, da modernidade. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando aqui com o nosso programa Janela Aberta, falando sobre áreas missionárias da Arquidiocese de Belém, recebendo a secretária das áreas missionárias da Arquidiocese de Belém, a irmã Nazaré Rabelo, que conhece muito bem esse desafio, que é um desafio, na verdade é um desafio, porque simplesmente você expandir um espaço missionário com os desafios que existem na modernidade de hoje, não é fácil, né, irmã? Então, assim, isso que eu estava lhe perguntando antes de eu chamar o apoio cultural, é isso, como entrar, porque não é só você simplesmente abrir e dizer, olha, essa aqui é uma área missionária, constrói uma capela, mas a urgência hoje de como evangelizar no mundo de hoje, com essa necessidade, o avanço das redes sociais, das mídias sociais, o avanço do pentecostalismo, o trabalho, né, principalmente na periferia, que as pessoas têm o trabalho também mais urgente, a violência urbana, a violência social, quer dizer, são temas que a evangelização tende a ter que se confrontar. Nós hoje precisamos ir, como diz o Papa Francisco, ir às periferias do mundo, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista existencial. Antigamente, a metodologia dos séculos passados era tocava o sino, as pessoas iam para a igreja, não é verdade? Certo. Se tinha esse pensamento. O sino chamava. O sino chamava. Então ninguém se preocupava as pessoas que iam à igreja e agradeciam porque tinha a igreja. Hoje a igreja precisa ir, não temos mais esse chamamento dessa forma. Alguém ainda vai, mas a urgência missionária
exige adaptar-se também às necessidades modernas. Como é que vocês pensam, como é que a Secretaria pensa nessa nova evangelização? A partir desse propósito de evangelizar, dessa igreja em saída, é primordial a gente pensar que a igreja tem a missão de evangelizar animada pelo Espírito Santo. Tá? Essa igreja que avança, e como o senhor ainda falava, que o Papa Francisco nos motiva para essa igreja, então ele pensa assim, a igreja não deve se acomodar, pois seu fundador, que é Jesus Cristo, disse, tenho ainda outras ovelhas que não são deste curral, também elas devo evangelizar. São todas essas pessoas que estão à margem muito além do que a gente pensa como igreja. São pessoas que estão no dia a dia correndo para todos os lados e verificando também a sua sobrevivência. Mas para nós, igreja, e se tornar essa igreja que caminha, que vai lado a lado, é bom a gente pensar como são os agentes para evangelizar. Primeiro nós temos que ter missionários, agentes missionários, pastorais missionárias, que gostem de ir de porta em porta, de rua em rua, de casa em casa. É preciso que a gente encontre nessas casas, nessas ruas, a igreja doméstica. Sem a gente compreender do que seria esta igreja doméstica, é necessário que a gente entenda também que a gente saia, que a gente busque novos horizontes de evangelização. Eu trabalhei há uns poucos meses atrás na área missionária Santíssima Trindade. Um exemplo que eu dou aqui, nós temos uma comunidade Sagrado Coração de Jesus, que fica na área do Abacatal, que é uma comunidade de quilombolas, né? E é mais ou menos 8 quilômetros da paróquia, andando pela estrada, né? E muitos de nossos missionários iam em lama, chovendo, caminhando, mas todos chegavam felizes, né? Por que essa felicidade? Porque a gente começa a viver como igreja que abarca, essa igreja em saída, que é o que o Papa Francisco fala. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e lameada, por ter saído nas suas estradas, saído do seu comodismo de dentro de nossos prédios, né? E em busca dos irmãos que precisam. E dentro dessa missionariedade, dessa igreja em saída, que é olhar para o outro que precisa, também quero trazer aqui a experiência que a gente tem com as crianças, com a juventude, com as famílias, né? O João Gabriel, uma criança de 9 anos, né? Extasiado, né? Cheio dessa experiência do que é bater na casa do coleguinha, na casa do amigo, na casa do vizinho e escutar o que eles têm, né? Ele diz, é esta igreja que eu quero, é esta vivência de igreja que eu quero. Uma criança de 9 anos relatar esse sentimento de alegria, de expressão de ser missionário. Então, a evangelização, ela precisa dessa urgência. Agora, a gente tem vários desafios, né, que precisamos entender o que seria isso, né? As vantagens de se criar áreas missionárias, né? Aliviar o peso pastoral que tem em nossas paróquias, né? Não só nas paróquias, mas nas áreas em crescimento, né? Depois, estimular um processo de organização e fortalecimento das comunidades existentes e daquelas que vão iniciar, né? Outro ponto é propiciar a fundação de novas comunidades, evidenciando a presença da igreja no território e perceber nesse território as sensibilidades. Sensibilidade que tem gente que necessita das pastorais, né, a catequese, na questão da evangelização,
A pastoral do batismo, que a gente encontra pessoas idosas que ainda não foram batizadas, sem pensar do número de crianças que tem, né? A pastoral do idoso, principalmente nos nossos condomínios, né, que são isolamento de muitas pessoas idosas que estão sofrendo ali por dificuldade de subir, descer escadas, gente passando fome. O outro estimula ampla corresponsabilidade missionária que envolve outras paróquias, né? Onde está nascendo uma área missionária, a gente tem que entender que as outras paróquias vizinhas devem também auxiliar este apoio, né? Oportuniza a acolhida de novos católicos, estimulando a vivência mais fraterna. E o outro é sustentar, acelerar, fortalecer e animar o crescimento da nossa igreja. Quando a gente olha a nossa igreja, que ela precisa avançar por caminhos nunca vistos, que a gente precisa preparar melhor pessoas para se tornar missionários, para ir colocar o pé na estrada, colocar o pé na rua, ter firmeza de bater numa casa e ver a porta abrir e dizer que lá encontra alguém. Quer dizer, que uma área missionária, ela tem que ter missionários dentro da área missionária, né? Todos nós. Todos nós somos missionários. Desenvolver esse aspecto missionário dentro da própria área missionária, né? Diga. Tem que desenvolver esse aspecto missionário dentro da... E agora, e assim, e os sacerdotes estão... Como é que está essa distribuição dos sacerdotes? Tem sacerdote para tudo isso? Como é que está se distribuindo essa questão da presença do sacerdote? Porque o sacerdote não vai dar conta, né? Porque desse aumento, né? Precisa nós temos uma carência ainda de sacerdotes, né? Para atender todas as áreas missionárias. Ainda temos áreas missionárias que são atendidas por diáconos, né? Não se tem ainda, mas a arquidiocese ela está olhando com especial atenção, né? Para que tenha sacerdotes em todas as áreas missionárias, né? E também tem pessoas da vida religiosa também? Tem leigos? Tem. Leigos consagrados? Nas áreas missionárias, a gente tem que olhar com atenção para ver as forças que temos, né? Muitas áreas missionárias têm seminários, como em Ananindeua, né? Tem seminários, às vezes tem casas religiosas, tem movimentos sociais, né? Tem ONGs. Então, quando você vai estruturar uma área missionária, você tem que olhar todas essas forças vivas que temos lá, né? Que muitas das vezes ela não está totalmente isolada, né? Já tem forças vivas habitando ali. Então, ao estruturar essa área missionária, tem que fazer todo um levantamento. Primeiro, fazer um mapeamento, né? Ver o território específico, quantas ruas, eu digo assim, quantas capelas vão ficar para cada área missionária e ali o espaço sobrando animar para que novas comunidades surjam. Existe algum curso, irmã, do Regional Norte 2, da CNBB, para líderes? Porque precisa formar líderes. Líderes, não só sacerdotes, mas precisa formar líderes. Vocês têm essa preocupação na formação de líderes? Sim, nós já estamos nos organizando para isso, né? Como a igreja que vai crescendo, ela também vai ficando carente de algumas forças vivas, né? E para isso a gente vai formando, né? Vai formando dentro da necessidade, dentro das possibilidades também, né? Nós não temos ainda uma formação contínua por falta realmente de pessoas, né? Os padres que estão assumindo também têm outras ocupações, né? Tem outras atividades e tudo isso vai dificultando. Mas a alegria nossa saber que dentro dessas áreas missionárias também há um esforço muito grande das lideranças, né? Das pastorais também, que também vão fortalecendo. E aí a gente vai também organizando as pastorais para que elas vão também assumindo essa responsabilidade de nos ajudando a estruturar.
Muito bem, estou entrevistando aqui a irmã Nazaré Rabelo, que é secretária das áreas missionárias da Arquidiocese de Belém. Estamos conhecendo, sabendo um pouco sobre os desafios, como é difícil você expandir, né? Para você ver a expansão da Arquidiocese de Belém. Nós temos, na verdade, aqui no nossa reportagem, que são 8 áreas missionárias, e 8 áreas missionárias já constituídas e 2 em processo de organização. Depois do apoio cultural, a gente vai falar justamente dessas áreas missionárias mais detalhadamente, tá bom? Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre as áreas missionárias da Arquidiocese de Belém. Nossa entrevistada, a irmã Nazaré Rabelo, que é secretária dessas áreas missionárias. E eu falei no bloco anterior que íamos conhecer um pouco mais sobre essas áreas missionárias. São 8 áreas já desenvolvidas e 2 em processo de organização. A primeira é a área missionária Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Canaã, Marituba. Aqui está Diácono Fábio, é isso mesmo? É, Diácono Fábio que está lá coordenando. Ela fica a fronteiras com Benevides, né? Tem mais de 10 comunidades. 10 comunidades? 10 comunidades, né? Ela é uma área rural ainda, é entendida como uma área rural, né? Tem comunidades que ficam na área rural mesmo, lá dentro tem mata, tem roças, né? Mas já existe comunidade lá, né? A extensão é muito grande, né? Predomina a maior parte delas evangélicos, pentecostais, né? Na época iniciamos com 103 igrejas evangélicas, né? E só 2 católicas, né? E foi um desafio estruturando. A princípio era uma ocupação de evangélicos, mas com a graça de Deus os católicos foram entrando, né? E hoje temos mais de 10 comunidades já constituídas. Olha, muito bem. Depois tem a área missionária Nossa Senhora Mãe da Igreja, Guanabara, Belém, Padre Antônio Moraes. Ele lá já é mais uma área missionária urbana, né? Já está dentro ali da área da paróquia da Guanabara, Cristo Rei, né? Então ela já é considerada uma área urbana, né? Mas que também tem uma extensão bastante grande. Fica na Guanabara. Guanabara, né? Aí quantas paróquias, quantas comunidades temos lá? Ela tem mais ou menos mais de 7 comunidades. Né? Aí o padre tem que visitar todas essas comunidades? Todas. Qual é a rotina de um? Nas áreas missionárias, o padre ele tem que estruturar já como paróquia, ele tem que celebrar em todas as comunidades, fazer celebrações em todas as comunidades, já tem que ir estruturando os livros de batismo, de casamento, né? Livros de crisma, a contabilidade, ela já tem que ser constituída, né? E ela tem uma vida normal, como se fosse uma paróquia, mas ainda por estrutura física e pessoal, ainda ela está como se fosse uma paróquia em gestação. Gestação, tá certo. Área missionária Santíssima Trindade, Águas Brancas, Padre Benjamin Menegola, redentorista, é isso? Mas no momento o Padre Benjamin saiu, né? Encerrou nossa etapa, eu estava junto com ele lá, já encerrou nossa etapa e agora quem está coordenando lá é o Diácono Júnior, né? E o outro padre, que no momento não lembro o nome dele, mas lá tem mais de 8 comunidades e 2 para ser estruturadas, né? E lá nós temos um contingente muito grande, porque nós temos 4 condomínios, né? E 2 deles tem para mais de 1.500 apartamentos. Então, tem condomínio lá que já deveria ser uma paróquia. Nossa, né? Porque se a gente somar e multiplicar 1.500 apartamentos, se cada um tem 3 pessoas, já é gente o suficiente para em cada condomínio ter uma paróquia. Mas é claro que isso não é impossível dentro ainda da nossa arquidiocese.
Então, lá é uma área muito grande. Lá nós temos... É um bairro que tem vertical e horizontal, né? Horizontal e vertical. Então, as residências são assim. Mas nós temos comunidades já fortes, né? Que é a matriz é a Santíssima Trindade, temos a comunidade São José, né? E outras comunidades. Área missionária São Vicente de Paulo, Padre Jair. Também uma comunidade já constituída, já tem várias capelas, né? Tem várias capelas. E também com o mesmo desafio, é uma área muito densa também, tem várias ocupações, são casas que dentro de uma família, dentro de uma casa, tem 2, 3 famílias. Então não é só o aglomerado de casas, mas é denso. Área missionária São João Bosco, Padre Igor, Padre Jonathan e Padre Igor, né? Na Sacramento, aqui no Barreiro. Né? No Sacramento, ali no Barreiro também. O Barreiro também é uma área muito densa. Muito densa. As casas são uma pertinho da outra, né? A dificuldade também de a gente conseguir terrenos, espaço que não tem, e quando a gente encontra é muito caro, né? Os valores são muito altos, mas é o desafio também, como todas as outras comunidades, né? Todas as outras áreas missionárias. A área missionária Santo Agostinho, Levilândia, Ananindeua, Diácono Evaristo. Também, lá é igual a todas as outras comunidades, todas as áreas missionárias. A área missionária Menino Jesus, em Genipaúba, Santa Bárbara. Também. Padre Henrique. Uma área também que é extensa, também ela é uma área rural também, rural, uma área lá, rural Genipaúba, também, mas também uma área urbana também, né? Ela tem uma parte urbana e a outra rural. E a área missionária Nossa Senhora do Cenáculo em Mosqueiro, Padre Rinaldo Silva. Também que tem uma parte urbana e uma parte rural. Sempre nessas mais afastadas elas têm, né? Essas duas realidades, né? E tem a outra agora, que é Nossa Senhora da Esperança, né? Também que está sendo constituída. Essa ainda não tive a oportunidade de visitá-la. Muito bem, temos 2 áreas em organização, que é no bairro do Acampamento, Padre Glauco, e Divino Espírito Santo, na Cabanagem, Padre Luciano. Isso. Por que em organização? Porque ainda não tem uma capelinha, isso é? É que as áreas missionárias, quando elas são desmembradas de uma paróquia ou então dentro de uma ocupação, para se tornar paróquia, você precisa ter estruturas físicas adequadas e organização das pastorais. Por exemplo, muitas dessas áreas missionárias ainda não temos um local para ser a sede paroquial. Ainda está verificando onde se construir uma igreja. Tem que construir capelas, igreja, tem que encontrar um espaço que atenda melhor para casa paroquial, para centros catequéticos, para eventos, né? Então, não é fácil a gente encontrar uma área completa. Por isso, a área missionária é para que a gente vá estudando e organizando, né? Comprando espaço, adquirindo espaço para a casa paroquial, para a igreja matriz. Você precisa fazer um mapeamento para ver quantas áreas, porque dentro de um determinado território, você tem vários espaços, e cada espaço ali você precisa ir constituindo capelas, né? E dentro das capelas você precisa ir formando o povo, liderança para assumir as pastorais e organizando as celebrações, né? Então, esses são os desafios de todas essas áreas. E deve vir mais áreas missionárias, porque agora com a COP30 vão abrir estradas, vão abrir, né, alargar mais vias. Você não está pensando, vocês não estão, a Arquidiocese não está pensando nessa situação? Já, na última reunião que tivemos a alegria da fala do Dom Alberto, muito animado com
com esse propósito missionário, já indicando 12 possíveis áreas missionárias. 12? 12. Então, tem territórios aí que precisam olhar da arquidiocese nesse sentido de área. Então, nós já temos 12 áreas em processos de estudos. Nossa. A igreja avança, né? Precisa, então, de gente para trabalhar. Precisamos de gente, precisamos de missionário. E aí que eu trago aqui, né, a necessidade do grande projeto da Igreja de Belém Missão, que nossos bispos estão retornando e que está dentro do plano pastoral da arquidiocese, dentro da área, né, da missionariedade, né, esse ardor missionário dos nossos bispos, retomando. O projeto Igreja Belém Missão, ele vem com um novo rosto, não é? Um rosto de preparar nossas lideranças, né? Animar nosso povo, para que o nosso povo em si também vá também fazendo parte desse projeto. Por isso que eu lhe falei da importância de preparar missionários, ter cursos de formação de líderes, porque é preciso que as pessoas também que têm o desejo de ser missionário, preciso de formação, irmã. Isso. E a arquidiocese também já tem um espaço para esse, que é o Centro Juvenil da Arquidiocese, que fica ali na Guanabara, na Guanabara, né, na Rainha dos Corações, né? Número 10, o Centro Juvenil agora, ele tem uns parceiros que são a IBEM, que também estou ajudando a organizar, a animar, né, a IBEM, que é esse projeto da Igreja Belém Missão, onde nós vamos ter formação de Bíblia, de missão, de evangelizadores, de liturgia e outros necessários para os missionários. Temos também lá o Centro Juvenil da Juventude da Arquidiocese. Quando a gente fala juventude, a gente quer entender todos os segmentos da juventude, né? As diversas pastorais que a juventude está inserida. E temos também a catequese, que vai ser também a sede da catequese da Arquidiocese de Belém. E tem mais 2 outros parceiros no momento, né? O Terço dos Homens, né? O Terço dos Homens também vai ser a sede lá no Centro Juvenil. Está em processo de construção, mas esperamos que a partir de setembro essas forças vivas já estejam em atividade contínua. E quem quiser trabalhar na área missionária, procura quem, irmã? Hoje nós não demos um telefone, porque não tem assim um telefone, né, específico, porque são várias áreas missionárias. Mas quem quiser pedir uma ajuda também para trabalhar, quiser trabalhar na área missionária, quem quiser se inserir na área missionária, quem quiser uma área missionária, conversar com a senhora, as áreas missionárias, né? Pode. Fala com quem? Vai até onde? Pode atender também, pode se comunicar com Dom Antônio, comigo, com os padres que mencionamos ainda há pouco, né? E visitar esses locais. As pessoas que estão disponíveis, que nós vamos chamar aqui de missionários, né? Eles são chamados a trabalhar conosco, né? São chamados a trabalhar conosco e a gente já está direcionando para o Centro Juvenil, né? Conhecer o Centro Juvenil e depois se direciona também para essas áreas missionárias. Que lá tem sempre alguém, o padre, o diácono atendendo lá. Tá certo, irmã. Agradeço sua presença aqui, irmã Nazaré. Obrigado pela sua entrevista. Sucesso nesse trabalho aqui. A TV Nazaré está de janelas abertas aqui no nosso programa para divulgar tudo que for importante para as áreas missionárias da Arquidiocese de Belém. 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Eu primeiro quero agradecer por essa oportunidade de a gente estar falando sobre as áreas missionárias. A experiência que temos é de evangelizadores. Precisamos de pessoas capazes de evangelizar e comprometidas com a formação e crescimento da nossa igreja. Eu tenho como princípio o amor de Jesus Cristo e avançar para as águas mais profundas. O que significa avançar para as águas mais profundas?
é ter consciência que naquele nosso pequeno limite ali, onde estamos, já abarcamos de uma certa forma aquilo que queremos. Mas tem pessoas muito mais além do que esse nosso espaço. Por isso, incentivada pelo anúncio de Jesus Cristo, pela missionariedade de Jesus Cristo, é avançar para essas áreas necessitadas, onde tem crianças, jovens, adultos, famílias, casais, que precisam de um olhar carinhoso dessa nossa igreja, que caminha, que esteja de portas abertas. Ser missionário é considerar que Jesus nos chama toda hora. E ser missionário também é querer ter a ousadia de fazer e multiplicar a nossa igreja. Nossa igreja católica, ela também precisa dessa nossa ousadia e avançar para esse contexto religioso, social e cultural que a nossa igreja vive.